Também possuo tendinite, isso é outra pessoa. Opa, também possuo tendinite nos braços. Gostaria de saber como a verbetóloga convive e ou recomenda com relação ao convívio com a LER, que é a lesão por esforço repetitivo. Olha, para mim, no início foi muito difícil. Por quê? Porque eu era workaholic, então eu trabalhava muito, muito, muito. E, além de escrever muito, eu trabalhava com diagramação de livro. E a diagramação exige que você use muito mais teclas no teclado do que a digitação. E a gente estava assim, com um livro para entregar, né, para a editora, no caso para editares, e aquilo, a gráfica antecipou o prazo, e eu fiquei igual louca para terminar aquele livro. Aí é lógico que aí o corpo, eu fui no limite do meu corpo. Quando eu fiz isso, eu estourei. Então, eu fiz vários tipos de tratamento, e no início foi muito difícil. Por quê? Não só pelas dores, porque as dores são horríveis, mas ficar sem escrever, para mim, era o pior de tudo. Como que eu ia passar um dia sem escrever? Aí o que eu fui vendo é que muita coisa do meu problema somático era psicossomático. Então, a minha ansiedade, aquela tensão de não estar fazendo o que eu tinha que fazer, piorava a minha situação somática. Então, o que eu comecei a fazer? Do final do ano passado, sei lá, agosto do ano passado para cá, eu comecei a relaxar mais com essa situação. Antes eu ficava desesperada, e aquilo eu tensionava. E quanto mais eu tensionava, lógico que os meus músculos vão render menos. Então, quanto mais ansiosa eu ficava, menos eu conseguia escrever, era pior. Então, agora, o que eu comecei a fazer? Comecei a relaxar. Não dá? Não dá. Ok, vai do jeito que dá. E quando eu fui relaxando, o meu corpo foi respondendo melhor. Então, como o processo ele tem um processo de inflamação, eu comecei a falar assim, joguei a toalha mesmo, não escrevo mais. Não vou mais para computador, vou relaxar. Ó, não dá mesmo. Então, aquilo sem sofrer. E aí, o que eu comecei a ver? Eu fui melhorando. Então, o que eu estou vendo agora? Se eu escrevo muito, fico muito no computador, eu começo a sentir dor. O que eu estou fazendo eu estou tentando deixar o meu corpo se recuperar bem. Então, eu estou fazendo tudo quanto é tipo de tratamento que eu posso, psicossomaticamente falando, né, tentando procurar uma autopacificação íntima para eu poder ficar bem comigo mesma. Isso daí me ajuda a não tensionar mais os meus músculos, porque eu estou procurando ficar mais relaxada. Então, quando eu faço esse exercício, o meu corpo também vai melhorando. E aí, a hora que eu sentir segurança, que eu realmente estou bem, que o meu corpo está bem recuperado, eu vou retomar aos poucos, mas sim daquela tensão, aquela obsessão de que eu tenho que escrever, porque eu escrevo bem, eu tenho que escrever. Eu tenho mesmo, e eu sei que eu tenho, mas é devagar e sempre. Então, eu estou procurando todos os recursos possíveis. A acupuntura me ajudou demais, mas a acupuntura ela não resolve, ela só ameniza a situação, mas amenizando você já fica bem, pelo menos, né, a cabeça já não fica mais tão assim, desesperada. Uma coisa também, eu estou procurando melhorar a minha alimentação, porque tem alimentos que favorecem, tem outros que dificultam mais. Então, eu estou procurando deixar a minha alimentação mais saudável. Estou procurando recursos na Socim que possam ajudar. Agora tem uma pessoa, um homeopata, que está ajudando muita gente aqui. Então, eu também já estou me programando para poder ir lá em Curitiba, me organizar para poder ir até lá. Então, estou vendo tipos de tratamento que vai melhorar, mas isso sem ficar desesperada como eu ficava antes. E isso está dando resultado para mim. Então, eu sei que eu vou voltar à minha vida ativa de escrita como eu tinha antes. Hoje eu ainda não tenho, mas veja bem, no ano em que eu tive a crise de tendinite, eu escrevi um verbete, um artigo e um livro, no auge do meu problema de saúde. Então, significa que é possível você fazer mesmo com problema. Então, assim, insista, não desista, né? É o que o professor Valdo fala sempre. É isso aí. Professor Valdo, Sim. No seu DAC, na página 29, conclusão, a última frase, a consciência está fechada em si mesma pela força das circunstâncias e vitimiza-se na autointoxicação religiosa. Então, é a consciência que reprime as vivências extrafísicas,
né, e, consequentemente, a sua liberdade interior e de ação. Né? Então, é questão da repressão. Gera, então, essa vitimização e auto-intoxicação religiosa, é isso mesmo? O problema todo que você tem que notar aí, eu estou falando muito da ditadura religiosa. Todo dogma é um decreto-lei ditatorial. O que vocês acham? É ou não é? Para você, é? Então acabou. Aí você vai começar a entender. Agora, seria bom a gente ler isso tudo aqui para entender. Veja bem. Interassistenciologia. Quanto mais desenvolvida parapsiquicamente seja a pessoa, maior a liberdade interior. Ela tem expansão superior aos atributos extrafísicos. Com isso, vive simultaneamente em mais de uma dimensão. Quem tem acesso às dimensões conscienciais tem mais liberdade de ação. No holopensene dogmático ou ditatorial, a pessoa às vezes vê determinado fato, sofre com o erro, não fala nada e nem se retifica. O problema é afastar tais antas e hienas ditatoriais do caminho interassistencial. Na religião, por exemplo, as pessoas usam a hipocrisia. Quando aquilo não interessa, que ela vai ver que está furado o processo, a conduta, ela fica calada, ela não fala. Ela deixa passar. No entanto, era a hora de corrigir, perdeu a oportunidade. Agora, aquilo com o tempo vai acumulando e vai piorando cada vez mais. Entende? Aquilo que era uma coisinha pequenininha fica uma coisa enorme com o passar do tempo. Agora, então, aí eu falo o seguinte, e há mais. Muitas vezes a pessoa não está fazendo mal diretamente para os outros, mas principalmente para si mesma, si própria. A consciência está fechada em si mesma pela força das circunstâncias e vitimiza-se na auto-intoxicação religiosa. Então, o problema nosso é que só querer só consolar os outros e ficar nisso não resolve. A gente tem que procurar esclarecer. Isso é que é o estudo, a pesquisa, o problema da investigação, o estudo da educação é isso. Agora, ficar e consolar apenas isso é tapiação, é coisa de infantil, é primária. É isso que a gente quer chamar a atenção nessa questão aqui do eufemismo. É muito eufemismo que tem com as coisas. Entende? Hoje, então, eles estão querendo aumentar o eufemismo cada vez mais. Então, por exemplo, antigamente eu gostava de falar para meus amigos, minha neguinha, meu neguinho, isso é coisa... Hoje eu não posso falar mais isso. Tem que falar o meu afro-brasileirinho. Agora veja, é possível uma coisa dessa? Gente, parece que estão fazendo piada com a gente. O negócio é bravo.